Em 11 de junho de 1865, há exatos 161 anos, pouco depois das 9 horas da manhã, nas águas turvas do rio Paraná, próximo à província argentina de Corrientes, ocorreu o confronto naval, que mudaria definitivamente os rumos da geopolítica sul-americana no século XIX. A Batalha do Riachuelo. Para entender Riachuelo, precisamos voltar um pouco no tempo. Aqui estamos na fase inicial da Guerra do Paraguai, que havia começado no final de 1864 e que se estenderia até 1870. O estopim foi a intervenção militar do Império do Brasil no Uruguai para depor o governo de Bernardo Berro, a fim de colocar no poder um aliado do Brasil em Montevidéu. Tal conflito ficou conhecido como Guerra do Uruguai, que se estendeu de 64 até 65. O presidente paraguaio Francisco Solano Lopes viu nesse movimento do Brasil uma quebra do equilíbrio de poder na região do Prata. Como retaliação, Lopes aprisionou o vapor brasileiro Marquês de Olinda e invadiu a província brasileira do Mato Grosso e a província argentina de Corrientes. Estava desenhado o cenário para a formação da Tríplice Aliança, unindo o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. A sobrevivência e a relevância geopolítica de um país na época se resumia a uma palavra: navegação. O Paraguai não tinha saída para o mar, dependia crucialmente dos rios Paraná e Paraguai para se abastecer e manter contato com o mundo. Se o Brasil controlasse esses rios, o Paraguai estaria economicamente estrangulado e isolado dentro do próprio continente. O objetivo do Brasil era dominar a artéria fluvial do Prata, bloquear o comércio paraguaio e garantir o livre acesso para abastecer as tropas aliadas que avançavam por terra. Já o objetivo do Paraguai era desferir um ataque surpresa esmagador para destruir a esquadra brasileira, reabrir suas linhas de comunicação e consolidar o controle sobre a Bacia do Prata. Era uma jogada de tudo ou nada para Francisco Solano Lopes. No campo político, tínhamos o imperador Dom Pedro II pelo Brasil e o presidente vitalício Francisco Solano Lopes pelo Paraguai. Mas, nas águas do rio Paraná, o destino de milhares de homens estava nas mãos de comandantes obstinados. Do lado brasileiro, a esquadra era liderada pelo experiente chefe de divisão, Francisco Manuel Barroso da Silva, o capitão de fragata, que entraria para a história como o Almirante Barroso. Do lado paraguaio, o plano foi traçado pelo próprio Lopes, mas a execução imediata na água ficou a cargo do comandante Pedro Ignácio Meza, apoiado em terra pelas baterias de artilharia do general José Maria Brugges. O equilíbrio de forças era complexo. Não era apenas navio contra navio, era uma frota contra navios, embarcações menores não convencionais e fortificações em terra. A Armada Imperial Brasileira contava com 9 navios de guerra movidos a vapor e hélice, como a nau Capitânia Amazonas e a corveta Jequitinhonha, equipados com cerca de 60 canhões. A Armada Paraguaia atacou com 8 navios de guerra e, crucialmente, 6 chatas, que eram balsas flutuantes blindadas, quase ao nível da água, carregando canhões pesados de grosso calibre. Mas o grande triunfo paraguaio não estava na água. Nas barrancas do penhasco de Riachuelo, o general Brugges havia camuflado 22 canhões em terra e 2 baterias de foguetes, prontos para atingir os navios brasileiros que passassem pelo Canal Estreito. O plano paraguaio dependia do elemento surpresa, com um ataque ao amanhecer.
Mas uma falha mecânica em um dos navios atrasou a frota de Mesa. Quando eles passaram pela esquadra brasileira às 9 horas da manhã, o alerta já havia sido dado. Barroso imediatamente ordenou levantar âncoras. A batalha começou com uma troca de fogos violenta. No primeiro momento, a situação foi dramática para o Brasil. A corveta Jequitinhonha, uma das maiores da frota, encalhou num banco de areia, bem em frente às baterias paraguaias em terra, tornando-se um alvo fixo e sangrento. O navio Parnaíba também foi cercado por 3 navios paraguaios. É aqui que o combate se torna brutal, corpo a corpo, com o tático dando lugar ao heroísmo desesperado. Marinheiros paraguaios abordaram o Parnaíba. Foi nesse confronto que imortalizou-se o guarda-marinha Greenhawk e o marinheiro Marcílio Dias, que lutaram até a morte para defender a bandeira nacional contra a invasão do Convés. Por volta do meio-dia, a esquadra brasileira recuava rio abaixo, e o Paraguai parecia cantar vitória. Foi quando Barroso percebeu que precisava mudar a lógica do combate. O rio era estreito, a artilharia de terra fustigava seus homens, e os navios paraguaios eram mais leves e ágeis, ainda que fossem mais frágeis. Barroso, a bordo da fragata Amazonas, içou os célebres sinais de sinalização. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever e, logo depois, sustentar fogo, que a vitória é nossa. Ele usou a maior vantagem de seu navio, o peso e o casco de ferro contra os cascos de madeira das embarcações paraguaias. Em uma manobra audaciosa e genial, Barroso jogou a proa do Amazonas diretamente contra as embarcações paraguaias. Ele transformou seu navio em uma ariete gigante sob as águas do Paraná. O Amazonas abalroou e afundou o primeiro navio paraguaio, manobrou no rio estreito sob fogo pesado, voltou e abalroou o segundo e depois o terceiro. Essa tática de choque entre cascos destruiu o coração da linha paraguaia e destroçou o apoio das chatas. Vendo a capitânia fazer aquilo, os demais navios brasileiros sobreviventes avançaram com tudo para cima da esquadra paraguaia. Por volta das 5:30 da tarde, após mais de 8 horas de combate ininterrupto, os tiros cessaram. O silêncio voltou ao rio Paraná, agora manchado de sangue, carregava fumaça, destroços e corpos. O desfecho foi uma vitória decisiva e esmagadora do Império do Brasil. O Paraguai perdeu quase toda a sua frota operável e teve suas forças de artilharia em terra dizimadas pela artilharia naval brasileira. O comandante paraguaio, Pedro Inácio Meza, foi ferido mortalmente durante os combates de abordagem e morreria pouco tempo depois. Os objetivos estratégicos do Brasil foram plenamente alcançados. O bloqueio naval do Paraguai foi consolidado e permaneceu inquebrável até o fim da guerra em 1870. A partir daquele 11 de junho de 1865, as forças da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, passaram a ditar o ritmo das comunicações e da logística do conflito. Solano Lopes nunca mais conseguiu tentar uma ofensiva naval. Riachuelo, assim como mais tarde a Batalha Campal do Tuiuti, selou o destino estratégico da Guerra do Paraguai. Rumo à vitória da Tríplice Aliança e à ruína completa do regime de Solano Lopes e da própria nação paraguaia. Além do mais, desde então, a Armada Imperial Brasileira passou a comemorar o 11 de junho de 1865 como a sua data magna. Tradição esta que é mantida até os dias atuais pela Marinha do Brasil.